Ao longo dos anos, muitas histórias surgiram sobre pessoas que afirmam ter recebido mensagens de quem já partiu. Algumas são simples coincidências. Outras, difíceis de explicar. Mas existe um tipo de relato que se repete em diferentes lugares, com pessoas que nunca se conheceram, em épocas distintas e circunstâncias semelhantes. Vozes gravadas que não deveriam existir. Não se trata apenas de sentir uma presença ou ter um sonho marcante. São gravações reais, áudios encontrados em celulares, secretárias eletrônicas antigas, vídeos caseiros ou até em mensagens de voz que surgem sem explicação aparente. E o mais inquietante é que, em muitos desses casos, a voz pertence claramente a alguém que já morreu. O fenômeno é conhecido entre pesquisadores independentes como transcomunicação instrumental, mas para quem vive a experiência, o nome pouco importa. O que fica é o impacto de ouvir novamente a voz de alguém que se foi. Uma das histórias mais comentadas aconteceu com uma mulher que havia perdido a mãe poucos dias antes. Ainda em estado de luto profundo, ela evitava ouvir áudios antigos ou rever vídeos. Certa noite, mexendo no celular, percebeu que havia uma mensagem de voz não ouvida em um aplicativo que usava diariamente. O estranho era que não havia notificação. Ao abrir o áudio, ouviu claramente a voz da mãe dizendo apenas uma frase curta, com tom calmo: "Eu estou bem." A mensagem tinha poucos segundos. Não havia número associado, não havia horário definido. E o arquivo simplesmente apareceu ali. Ela mostrou para familiares, que reconheceram imediatamente a voz. Era inconfundível. A forma de falar, o jeito de pronunciar cada palavra. O detalhe mais perturbador: a mãe havia falecido 3 dias antes. Casos como esse são relatados em diferentes partes do mundo. Em alguns, as gravações surgem em ambientes onde ninguém estava usando qualquer equipamento. Em outros, aparecem em aparelhos antigos que já nem funcionavam mais. Um homem contou que meses após perder o irmão, encontrou uma fita cassete antiga, guardada em uma caixa. Ao decidir ouvir, percebeu que havia uma gravação que ele não lembrava de ter feito. No meio de um chiado baixo, surgiu uma voz fraca, mas reconhecível. Era o irmão. A voz dizia o nome dele, e em seguida uma frase simples: "Cuida da nossa mãe." Ele afirma que nunca havia gravado aquilo, e que o tom era o mesmo, com a mesma entonação, o mesmo jeito de falar que ele conhecia desde a infância. Há também relatos ligados a vídeos, pessoas que estavam revisando gravações antigas de família e perceberam sons ao fundo que não haviam notado antes. Em um desses casos, uma família assistia a um vídeo de aniversário gravado anos antes. A avó, já falecida há muito tempo, aparecia sentada em silêncio observando to-dos. Quando aumentaram o volume, ouviram claramente um sussurro vindo da direção onde ela estava. Uma frase baixa, quase misturada ao som ambiente, mas que ao ser repetida várias vezes ficou nítida. "Aproveitem enquanto estão juntos." O curioso é que ninguém se lembrava de ela ter falado aquilo naquele momento. No vídeo, sua boca nem se movia. Esses acontecimentos levantam questionamentos profundos. Seriam falhas eletrônicas? Sons captados de outra fonte? Coincidências que o cérebro interpreta como vozes conhecidas? Ou algo além da compreensão comum? Alguns técnicos já tentaram explicar certos casos, como interferências de rádio, gravações sobrepostas ou ruídos que se parecem com palavras. Em algumas situações faz sentido, mas há histórias em que isso não se encaixa, como no caso de um jovem que decidiu guardar o número de telefone do pai mesmo após sua morte. Durante meses, ele dizia que ainda tinha dificuldade de aceitar a perda. Uma noite, o celular tocou. Na tela, apareceu o nome do pai. Sem acreditar, atendeu. Do outro lado, só havia silêncio, mas logo depois, surgiu um som baixo, como se alguém respirasse. Em seguida, a ligação caiu. Quando tentou retornar, o número não existia mais. Dias depois, ao olhar o histórico de chamadas, aquela ligação não estava registrada. Em outro relato, uma mulher decidiu gravar o silêncio de um quarto, onde seu marido costumava passar horas lendo. Era um hábito que ela tinha desenvolvido depois da morte dele, como forma de se sentir mais próxima. Ela deixava o gravador ligado por alguns minutos e depois ouvia. Na maioria das vezes,
Não havia nada além de silêncio. Mas em uma das gravações, após alguns segundos, surgiu um som leve, como o arrastar de uma cadeira. Depois, uma voz masculina muito baixa, quase como um suspiro. Estou aqui. Ela reconheceu na hora. Não era apenas parecida, era exatamente a voz dele. O mais impressionante é que, segundo ela, naquele momento, a casa estava completamente vazia. Há ainda quem diga que esses áudios surgem quando a pessoa está mais fragilizada emocionalmente, como se a conexão fosse mais forte em momentos de dor, saudade ou necessidade de consolo. Alguns relatos falam de mensagens curtas e simples, outras de frases que parecem responder perguntas feitas em voz alta. Em muitos casos, as vozes aparecem em meio a chiados, distorções e sons difíceis de identificar, mas que, quando ouvidos com atenção, revelam palavras claras. O que torna essas histórias ainda mais intrigantes é a repetição de padrões. As vozes costumam ser breves, falam pouco e quase sempre dizem algo tranquilizador. Estou bem, não tenha medo, estou com você. Poucos relatam mensagens longas ou conversas completas, como se o contato, se realmente existir, fosse limitado, rápido, como um esforço breve para atravessar algo invisível. Há pessoas que passaram a evitar gravar áudios ou ouvir gravações antigas, com medo de encontrar algo que não saberiam explicar. Outras fazem o contrário, deixam gravadores ligados durante a madrugada, esperando captar qualquer sinal. Algumas dizem que nunca ouviram nada. Outras afirmam que, depois da primeira experiência, nunca mais se sentiram sozinhas. E talvez seja isso que torna essas histórias tão marcantes. Não é apenas o medo. É a mistura de mistério com saudade. A ideia de que, de alguma forma, aqueles que já partiram ainda encontram um jeito de se fazer presentes. Ninguém conseguiu provar, de forma definitiva, que essas vozes vêm de outro lugar, mas também ninguém conseguiu explicar todos os casos. E em meio a tantas histórias, uma pergunta permanece. E se, em algum momento de silêncio, ao ouvir uma gravação antiga, ou deixar o celular registrando o vazio de um quarto, surgir uma voz que você conhece bem demais para ignorar, você teria coragem de escutar até o fim?